Prontinho, iniciei a gravação. Para quem não conseguiu entrar agora, vai poder ver toda a aula depois lá no YouTube, certo? Então, hoje é uma aula introdutória, né? Que vai mostrar o que é a base daquilo que a gente vai estudar. Nós vamos estudar os tecidos que compõem o corpo humano, mas a gente sabe que cada um desses tecidos é formado por unidades estruturais menores, né? E que unidades estruturais seriam essas? As nossas células. E cada tecido vai ter a sua célula específica. Então, a gente vai estudar hoje essa unidade básica estrutural, que é a célula, quais são seus componentes e etc., sua estrutura de um modo geral, ok? Então, de início, é importante que vocês saibam o que é histologia, né? Pelo próprio nome, que vem do latim, histologia significa o estudo do tecido, ou seja, vai ser a ciência que estuda as células e os tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam para constituir os órgãos, né? Então, é um estudo de níveis, né? A gente vai do mais baixo até o mais elevado, do mais simples ao mais complexo. Então, é o estudo da estrutura do material biológico e das maneiras como os componentes individuais se relacionam estrutural e funcionalmente. Então, todo tecido vai ser formado por um grupo de células que se organiza de modo a realizar a mesma função, certo? É por isso que as células se organizam de maneira a formar um tecido e um tecido se organiza de maneira a formar um órgão que desempenha determinada função. Isso vem da base celular que vai se organizar aí de modo que todas as células desempenhem a mesma função. Só um instante, tá, gente? Cadê? Oxe, sumiu. Então, todas essas células que vão compor e formar o mesmo tecido, normalmente elas vão ter a mesma origem embrionária. O que é que isso quer dizer? Quando a gente está lá formando um embrião, né? A gente tem blástula, esse negócio de não darem logo o e-mail institucional. Fica difícil. Então, quando está formando lá blástula, a mórula, a gente tem a diferenciação em 3 folhetos embrionários: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. E todos os tecidos, ou seja, todas as células que formam os tecidos, elas vão ser provenientes ou do mesoderma, ou do endoderma, ou do ectoderma, certo? Então, todo o tecido vai ser formado a partir das células que compõem esses 3 folhetos embrionários. Então, nós temos aqui o tecido fibroso, né, que é formado no processo de cicatrização. A gente tem o tecido ósseo, que forma os ossos. Temos o tecido nervoso, certo? Então, todos esses tecidos, tecido frouxo aqui na formação da epiderme. Então, todos esses tecidos, eles fazem parte aí da composição do nosso organismo e vão ser estudados um a um nessa disciplina. Então, na enfermagem, a histologia vai auxiliar o profissional a ter uma visão ampliada e clara sobre os tecidos. E, consequentemente, sobre os órgãos do organismo que são formados por tais tecidos, né? Então, para que desse modo ele possa empregar técnicas adequadas de curativos, suturas, limpeza e desinfecção.
auxiliando na terapia do paciente, sem, no entanto, prejudicar ainda mais o seu estado. Então, é importantíssimo, né, conhecer o tecido, o que é que o afeta, o que não o afeta, para desenvolver a melhor forma de tratamento possível. Então, a histologia ela é essencial nas ciências biológicas e também nas ciências da saúde, né, as ciências médicas. Juntamente com a bioquímica, a biologia celular e a fisiologia humana, né, ela vai desvendar os processos patológicos e seus devidos efeitos no organismo humano. Mas aí, quem foi que iniciou esse processo de estudo histológico, né? Quem foi que deu esse pontapé inicial? Então, em 1838, Schleiden foi o primeiro a formular o princípio de que todos os vegetais são constituídos de células, né? Que é a unidade básica de formação dos tecidos. Em 1839, o Schwann, ele estendeu esse princípio para os animais. Assim foi estabelecida a teoria celular, que afirma que a célula é a menor unidade de vida, ou seja, menor unidade funcional e estrutural de vida. E vai ser ela que vai compor aí, que vai formar os tecidos e as seus níveis superiores, né, de complexidade. Então, a célula vai ser a menor unidade estrutural e funcional dos organismos. Unidade estrutural por quê? Porque vai ela que, unindo-se uma célula à outra, vai constituir os tecidos e esses, então, os órgãos. E unidade funcional por quê? Porque a gente sabe que cada célula é capaz de exercer as funções básicas da vida, como metabolismo, produção de energia, reprodução, né? A gente sabe que a célula ela tem essa capacidade de realizar esses processos metabólicos, cada célula separadamente. Então, ela é uma unidade funcional da mesma forma que é uma unidade estrutural. E existem apenas dois tipos básicos de células, os procariontes e os eucariontes, né? Os procariontes, né, as células procariontes, são aquelas referentes aos animais aí que não tem o seu material genético envolto por uma membrana nuclear, que é a chamada antigamente de carioteca, né? Então, essas células procariontes, elas vão possuir uma única membrana plasmática, certo? Não tem o envoltório nuclear delimitando o material genético, ou seja, esse material genético ele fica livre no citoplasma dessa célula procarionte. Não possuem organelas membranosas. O que é isso? Não vai ter mitocôndria, não vai ter retículo endoplasmático, não vai ter aparelho de Golgi, não vai ter núcleo separado, e seja, lisossomos, etc. Não vai ter essas organelas membranosas que existem nas células eucarióticas, certo? Não vai possuir o citoesqueleto, que é a estrutura fibrosa que existe nas células eucariontes, logo abaixo a membrana, que controla o movimento de todas essas organelas, bem como das moléculas que estão livres ali no citoplasma da célula eucarionte. Na célula procarionte ele não existe, então, de fato, as estruturas ficam ali livres no citossol dessa bactéria, dessa célula procarionte. E o citoplasma, ele não é subdividido, né? Realmente as estruturas que existem, elas ficam jogadas aqui dentro do citoplasma de forma desorganizada, podemos assim colocar. Então, o que é que vai ter numa célula procarionte? A membrana plasmática, né? No caso das bactérias, a maioria vai possuir uma cápsula, que é essa estrutura que envolve a membrana plasmática. Nós vamos ter uma parede celular que vai dar forma a essa bactéria, seja ela oval, seja ela em forma aqui cilíndrica de bacilo. Ele vai ter várias fímbrias ou pilos, né? Que são estruturas envolvidas aí na reprodução, no compartilhamento de material genético. Vai ter o flagelo, que está mais relacionado à movimentação dessa célula procarionte, aqui especificamente uma bactéria. Vai ter o seu material genético livre de mais ou menos ao meio dessa célula, que é chamado de nucleóide.
E vai ter no seu citosol diversos ribossomos, que são os responsáveis pela síntese das proteínas dessa bactéria, e também alguns corpos de inclusão que estão relacionados, que não está aqui colocado, mas existem nas bactérias, nas células procariontes, de modo geral, corpos de inclusão relacionados a armazenamento, né? De energia, armazenamento de determinadas moléculas. Então, essas são as principais características de uma célula procarionte. E a célula eucarionte, né? Primeira diferença que a gente vê, que já está aí determinado, possuem envoltório nuclear, ou seja, existe uma membrana que envolve o material genético dessa célula, né? Protegendo ela do quê? Do movimento do citoesqueleto, que eu já mencionei lá anteriormente. Então, enquanto o citoesqueleto está aqui movimentando todas as organelas para funcionar de acordo com o metabolismo da célula, essa membrana evita que o citoesqueleto fique puxando esse DNA, esse material genético, e acabe acarretando algum dano a esse material genético. Tem riqueza em membranas, por quê? Porque possui diversas organelas citoplasmáticas. E todas essas organelas também são feitas, recobertas por uma membrana plasmática. O citoplasma ele vai ser subdividido em compartimentos, né? Tem regiões que estão mais relacionadas à síntese proteica, então ele fica em contato ali mais direto com o retículo endoplasmático rugoso, que é rico em ribossomos, para que ocorra essa síntese. O aparelho de Golgi ele fica próximo ali da membrana celular, né, a membrana plasmática celular, para enviar suas vesículas de secreção para essa membrana de forma mais simples. Então, as mitocôndrias, que são as organelas relacionadas à produção de energia, ficam posicionadas em regiões da célula que demandam uma produção maior de energia. Então, toda essa organização divide o citoplasma em compartimentos da mesma forma que o quê? Que vai ser controlada aí pelo citoesqueleto. Essa separação em compartimentos, né, é porque existem os diversos processos metabólicos e, consequentemente, a gente tem uma maior eficiência metabólica das células eucarióticas, que a gente já tem tudo dividido, a divisão de trabalho, né? Isso torna esse trabalho mais eficiente. Então, a primeira estrutura da célula é a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é uma estrutura trilaminar, aspecto trilaminar, mas ela é formada por uma bicamada lipídica, né? E ela tem uma estrutura trilaminar porque elas são compostas principalmente por fosfolipídios. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. O que é que isso quer dizer, professora? São moléculas que possuem um grupamento polar e um grupamento apolar. O grupamento polar, ele tem afinidade por água, enquanto o grupamento apolar é hidrofóbico, ou seja, não quer contato com a água. Então, quando nós temos uma bicamada de lipídios, né? Vamos colocar aqui que a minha mão em si é o grupamento polar e essas duas perninhas aqui são cadeias apolares, certo? Grupamento polar e cadeias apolares. Então, a gente vem com a bicamada lipídica. Então, as caudas apolares, elas reagem entre si, interagem entre si, para evitar que ocorra um contato com o meio aquoso, o qual eles são repelidos, né? Uma vez que são hidrofóbicos. Enquanto os grupos polares ficam voltados, o de cima da camada fica voltado para o meio extracelular aquoso e o de baixo para o meio intracelular aquoso. Então, evita que as caudas apolares tenham contato com o meio aquoso, com o meio polar. E por que é uma estrutura trilaminar se é uma bicamada? Eu tenho um fosfolipídio e outro fosfolipídio embaixo, porque eu tenho uma lâmina de grupo polar, uma lâmina de grupos apolares e outra lâmina de grupo polar. É por isso que se diz uma estrutura trilaminar, mas é formado por uma bicamada de fosfolipídios. Além disso,
Na membrana, a gente vai ter a presença de proteínas, né? Proteínas periféricas, proteínas integrais, que funcionam ajudando no metabolismo, no transporte de moléculas dessas células, certo? Nós vamos ter também carboidratos e outros tipos de lipídios presentes nessa membrana, relacionados à sinalização na membrana celular, então eles ficam ali formando glicocálice em volta dessa membrana, que são as outras estruturas que ajudam a formar essa estrutura tão importante para a célula. Sem a membrana plasmática, a estrutura celular não seria possível. Ela é a estrutura mais vital da célula para que ocorra o funcionamento da mesma. Então, aqui a gente tem a estrutura do que eu estava falando, né? De um fosfolipídio. Um grupamento fosfato e aqui uma cauda apolar. Então, quando a gente coloca dois, imaginem outro aqui embaixo, de cabeça para baixo, né? Essas caudas vão estar interagindo entre si, formando a lâmina central da estrutura trilaminar, enquanto esse grupamento polar aqui do grupo fosfato vai estar interagindo com o meio extracelular, e o lá de baixo do fosfolipídio, que está de cabeça para baixo, vai estar interagindo com o meio aquoso intracelular, certo? Uma função importante da membrana plasmática é a manutenção da homeostase intracelular, certo? Então, por quê? Porque ela consegue conter o conteúdo intracelular, separando-o do meio extracelular, além de que ela contém diversas proteínas que estão envolvidas no transporte de moléculas que são necessárias ao metabolismo da célula em momentos específicos. Então, essas proteínas fazem o transporte de íons, de moléculas, de carboidratos em momentos específicos. Então, isso mantém a homeostase intracelular. Por quê? Porque há um controle de carga de íons, há um controle da concentração de determinada molécula, que se não for necessária em determinado momento, ela não deve entrar na célula. Então, por isso que há esse controle do que entra e do que sai da célula, que ajuda na manutenção dessa homeostase intracelular. As proteínas que contribuem para esse processo representam aproximadamente 50% do peso da membrana plasmática. E elas podem ser divididas em proteínas integrais e proteínas periféricas. As integrais são aquelas que estão completamente inseridas nessa bicamada lipídica, seja na camada superior, na camada inferior, ou principalmente atravessando essa bicamada lipídica. E as periféricas, elas estão apenas fracamente associadas à membrana na superfície mesmo, certo? Ou seja, naquela região polar, seja para o meio extracelular ou para o meio intracelular. Então, elas estão fracamente associadas a essa região, porque elas interagem tanto com o que está no conteúdo aquoso, quanto ficam interagindo ali com a membrana. É como se a membrana fosse o ponto de ancoramento dessas proteínas periféricas. As proteínas transmembrana, né, são aquelas que atravessam totalmente a membrana, formando uma saliência em ambos os lados. Essas proteínas, elas conseguem se movimentar na bicamada lipídica. Por quê? Porque a bicamada lipídica, ou seja, a membrana, né, ela é fluida, né? Ela tem certa maleabilidade que permite que essas proteínas se movimentem justamente para efetuar suas funções em regiões específicas, regiões em que o metabolismo da célula necessite. Então, essa distribuição em mosaico da bicamada lipídica é o chamado modelo de mosaico fluido, né? Que é justamente a bicamada, mais as proteínas, mais aquilo que compõe o glicocálice, sejam carboidratos, outros lipídios e etc. Então, aqui vocês veem a estrutura de uma membrana. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô... que a minha tela apagou aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui.
porque eu tô com um probleminha no display. Aí, de repente, ele desaparece. Aí eu não sei o que está aparecendo para vocês, entendeu? O problema é só essa figura. Então, vamos lá. A figura anterior eu vou manter essa, certo? Que a figura anterior está dando problema. A figura anterior nada mais é do que mostrando o modelo do mosaico fluido. Por que é chamado de mosaico, né? Porque você vai ver que tem lá a bicamada lipídica e vão ter algumas moléculas inseridas, né? Os carboidratos, os outros tipos de lipídios, como colesterol, proteínas periféricas, integrais. Então, realmente parece um mosaico, né? Blocos que montam essa estrutura. Aqui, vocês conseguem visualizar melhor a estrutura trilaminar, né? Que a gente tem uma lâmina de grupo polar, uma lâmina de grupo apolar e a terceira lâmina de grupo polar. Cada grupamento polar vai ficar em contato com o meio aquoso, né? O meio extracelular e o meio intracelular. Aqui a gente visualiza proteínas integrais, proteínas periféricas, né? Essa proteína integral aqui, ela transpassa a bicamada, né? Atravessa toda a bicamada. E aqui a gente vê as estruturas do glicocálice, né? A gente tem aqui um glicídio ligado ao fosfolipídio. Nós temos aqui um glicídio ligado a uma proteína. Então, essas estruturas ficam expostas no meio externo dessa célula, funcionando como receptores de outras moléculas ou como sinalizadores de alguma condição celular. Então, tem essa função mesmo de sinalização. Outra função muito importante da membrana plasmática é a capacidade autocelante dela, certo? Então, se a gente tem duas vesículas aqui, por exemplo, de fagocitose, é possível essas duas vesículas se fundirem através do rompimento da sua bicamada. Esse ponto de rompimento, ele é capaz de se reconhecer ao outro ponto, né? Ele se sobrepõe e então se fundem, formando aí, expandindo essa membrana, porque há o processo de autocelante, ao processo autocelante da membrana plasmática, certo? É outra função dessa estrutura. O citoplasma. O citoplasma, ele é o componente mais externo, o componente mais externo do citoplasma vai ser a membrana, né? A membrana, justamente, ela delimita o conteúdo do citoplasma, separando ele do meio intracelular do meio extracelular. Então, no citoplasma é que se localizam as organelas, né? Todas as organelas que a gente vai ver, e o espaço entre as organelas e os depósitos vai ser preenchido pela matriz citoplasmática, que é chamada de citossol. Então, quando a gente tem todo o conteúdo intracelular, nós temos o citoplasma. O que é todo o conteúdo intracelular? É a parte líquida, mais as organelas, mais as moléculas que lá estão inseridas, certo? Quando a gente retira
essas moléculas, essas organelas, a gente vai ter aí apenas o citossol, certo? E que organelas são essas, né, que formam a estrutura dessas células? Vamos iniciar pela principal organela, que é a mitocôndria. A mitocôndria, elas vão ter essa estrutura esférica ou cilíndrica, né, mais alongada, e vão medir aí cerca de 0,5 a 1 micrômetro de largura e até 10 micrômetros de comprimento, certo? Varia bastante, dependendo da intensidade de produção energética da célula, qual é a demanda energética dessa célula. Então, o tamanho dela varia aí de 0,5 até 10 micrômetros de comprimento, o que é uma medida bem relacionada à medida de bactérias, né? A gente sabe que existe a teoria endossimbiótica de que a mitocôndria e o cloroplasto foram bactérias que foram fagocitadas e assim fizeram parte de um processo de simbiose com outras células eucarióticas e se tornaram essas organelas, porque elas possuem o material genético próprio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, certo? Mas aí a gente tem mais uma forma de corroborar essa teoria da endossimbiose através do tamanho, que é o tamanho aí das bactérias, também gira em torno de micrômetros. A sua distribuição na célula vai variar, se acumulando nos locais do citoplasma em que o gasto de energia é mais intenso. Nós vimos lá naquela imagem que eu dei a introdução das organelas, em que eu disse as mitocôndrias vão ficar posicionadas pelo citoesqueleto na região que mais demandar energia na célula, e é justamente isso. A distribuição vai variar, né, dependendo do local que demanda energia. E essas organelas têm a capacidade de transformar a energia química contida nos metabólitos citoplasmáticos em energia facilmente utilizável pela célula, certo? Então, ele converte a energia contida principalmente nos carboidratos em energia utilizável, ou seja, ATP, para os processos metabólicos celulares. Aproximadamente 50% dessa energia é armazenado nas ligações fosfato do ATP, né? E os 50% restantes são dissipados sobre a fórmula de calor. A atividade da enzima ATPase é que vai liberar a energia armazenada no ATP quando a célula dela necessita para realizar trabalho osmótico, mecânico e qualquer tipo de trabalho que a célula precisar, que demandar energia, a gente vai precisar da ATPase, que quebra esse ATP, liberando a quantidade de energia que ele contém em suas ligações, certo? Então, estruturalmente, a mitocôndria ela possui duas bicamadas de membrana, certo? Ou seja, ela possui duas membranas. A membrana interna, que apresenta projeções para o interior da organela, formando as cristas mitocondriais. Então, observem aqui, ó. A gente tem uma membrana externa, certo? Que é essa rosa mais escura. E nós vamos ter uma membrana interna, que está aqui mais voltado para o vermelho, certo? Essa mais interna vai fazer algumas invaginações dela própria, da própria membrana interna, formando a crista mitocondrial. Essa partezinha aqui, rosinha clara, não faz parte dessas membranas. Essa parte aqui é o espaço intermembranar. Por que intermembranar? Porque é o espaço entre duas membranas, né? A membrana mais externa e a membrana mais interna, que forma a mitocôndria. E o espaço que é delimitado aqui pelas cristas mitocondriais vai ser chamado de quê? É justamente a matriz mitocondrial, certo? O DNA das mitocôndrias ele se apresenta como filamentos duplos e circulares, similar ao que a gente identifica para bactérias, são sintetizados na mitocôndria e a sua duplicação é independente do DNA do núcleo celular. Mais uma coisa que corrobora a teoria de que anteriormente ela foi uma bactéria e que agora vive em simbiose
com a célula eucariótica, né? Ela tem o seu próprio material genético, a estrutura desse material genético é similar ao que é encontrado em bactérias, e ela tem toda a maquinaria, né? Que é a mesma maquinaria que existe lá no núcleo para sintetizar proteínas a partir da informação genética, ela tem essa maquinaria dentro dela, para pegar a informação contida nesse DNA circular que existe e converter na informação proteica que vai ser utilizada na organela. Então, tudo isso corrobora essa teoria de que ela, de fato, foi... passou por um processo de simbiose. Além da mitocôndria, a gente vai ter aí como organela muito importante dentro das células o retículo endoplasmático, certo? Esse retículo endoplasmático é uma rede intercomunicante de vesículas achatadas ou vesículas redondas e tubulares. Então, a superfície citossólica, né, que é a mais externa da membrana, está recoberta por polirribossomos que sintetizam proteínas que são injetadas nas cisternas. Então, a estrutura do retículo é essa aqui, ó. O retículo, como vocês vão já ver, ele é dividido em dois tipos. O retículo rugoso, que é rico nessas estruturas assim, nessas bolinhas que ficam em cima da sua membrana, que são os ribossomos, né? Ou seja, se é recoberto por ribossomos, ele está envolvido diretamente na síntese de proteínas, né? E ele vai aqui se fundir a sua segunda parte, sua segunda estrutura, que é o retículo endoplasmático agora liso, que não contém ribossomos na sua superfície membranosa, e ele tem essa estrutura mais tubular e está envolvido na síntese de lipídios, de hormônios, ok? E principalmente também armazenamento de cálcio. Então, ele desempenha diversas funções essenciais ao organismo, principalmente a síntese proteica, né? Que é o que vai aí produzir as proteínas das quais a célula necessita para o processo de metabolismo que realiza. No retículo endoplasmático rugoso, que é aquele recoberto por ribossomos, as suas cisternas, né, saculares, achatadas, elas são limitadas por uma membrana que é contínua com a membrana externa do envelope nuclear. Por que ela precisa ter essa membrana contínua com a membrana do envelope nuclear? Porque a gente sabe que o material genético está contido no núcleo. Esse material genético ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro. E vai ser esse RNA mensageiro que vai passar pela membrana nuclear e chegar à membrana do retículo endoplasmático rugoso, para que ele se ligue a um ribossomo e possa ser traduzido agora em uma proteína. Então, ela é contínua com a membrana do envelope nuclear, porque ela precisa receber esses RNAs mensageiros para que eles se liguem aos seus vários ribossomos e possa, sim, sintetizar as proteínas. Esse aspecto granuloso dele, como eu já mencionei, é decorrente da presença dos polirribossomos na superfície da membrana, e a sua principal função é sintetizar proteínas que poderão ser ou não enviadas ao exterior da célula, certo? Elas podem ser utilizadas na própria célula, no funcionamento metabólico celular, ou então elas podem ser encaminhadas ao complexo de Golgi para serem direcionadas à membrana externa da proteína, para alguma sinalização, alguma coisa desse tipo, certo? Então, ela tem funcionamento tanto intracelular como extracelular. Então, aqui a gente tem a estrutura do retículo endoplasmático rugoso, aqui já começa a partezinha do liso, certo? Então, essa estrutura do retículo endoplasmático rugoso, você vê aqui que ela é contínua com o envelope nuclear, né? Que é a membrana nuclear antiga chamada carioteca. Então, ela tem essa continuidade para ter contato com os poros nucleares e receber o RNA mensageiro, que vai ser, então, traduzido aqui nesses ribossomos, sendo convertido na sua molécula proteica referente. E o retículo endoplasmático liso, né? Ele não vai ter ribossomos na sua membrana. Ele se dispõe sob a forma de túbulos.
A membrana vai ser contínua quando o retículo endoplasmático granuloso, rugoso, né? Porque é uma única organela que é dividida em dois tipos. Eles são abundantes em células do fígado. Por quê? Porque é no fígado que acontece o processo de conjugação, oxidação e metilação, ou seja, processos de alteração pós-traducionais de proteínas. E outra função também é a síntese de lipídios, principalmente fosfolipídios, né, de membrana, para todas as membranas celulares, sejam as membranas, obviamente, da membrana plasmática, como também as membranas das organelas. Então, aqui é a estrutura desse liso, que é tubular, né, e sem nenhuma partícula superficialmente. Aqui a gente segue já para o aparelho de Golgi. Então, o aparelho de Golgi é um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas, com as suas porções laterais dilatadas. Então, o que é que a gente imagina? Vesículas achatadas. Se as porções laterais são dilatadas, então a gente imagina já isso, né? Um saco que ele é mais achatado no centro para justamente formar essa ondinha nas extremidades, nas laterais. Então, ele empacota e coloca um endereço nas moléculas sintetizadas pela célula, encaminhando-as para vesículas de secreção, para os lisossomos ou para outros locais da célula. Vai ser o aparelho de Golgi, né, o complexo de Golgi, antigamente chamado, que vai ser o responsável por endereçar as moléculas sintetizadas. Vocês lembram que eu acabei de mencionar para vocês que quando a gente chega lá no retículo endoplasmático e sintetiza a proteína, essa proteína ela pode ser utilizada diretamente no retículo, ou ela vai ser utilizada em outra organela da célula, ou vai ser utilizada fora da célula. O encaminhamento dessas proteínas que foram sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, ele é feito pelo aparelho de Golgi. Então, ele pega, o retículo endoplasmático pega todas as suas proteínas que precisam ser encaminhadas a um determinado local. Então, ele pega essas proteínas e encaminha para o aparelho de Golgi. Chegando ao aparelho de Golgi, ele vai lá e marca cada uma das suas proteínas com um marcador específico para aquele local que ele precisa ir.
Ok. Vocês viram essa parte do complexo de Golgi? Da divisão na face trans, na face cis? Não? Deixa eu ver aqui. E essa parte em que eu disse que ele atua como um correio? Pronto, então eu vou começar a partir dela, certo? Já foi reiniciar. Coisinha fofa. Bom dia, meu amor. Olha, olha, vem cá, sente aqui. Anástia. Sem falar, vem, se encoste. Assista a Anástia enquanto a mamãe. Segura, segura. Então, vamos lá. Pronto, então a estrutura do aparelho de Golgi é justamente essa, certo? Sacos achatados, só que ele tem uma divisão em duas faces, certo? A face trans e a face cis. A face cis nós podemos dizer que é a face de entrada, enquanto a face trans é a face de saída das vesículas já marcadinhas com o seu endereço. A face cis ela fica em contato próximo com o retículo endoplasmático rugoso, porque a partir das vesículas que brotam do retículo endoplasmático rugoso, com as estruturas proteicas que ele está sintetizando, essas vesículas saem dele e se fundem aqui no aparelho de Golgi. Ao chegar ao aparelho de Golgi, ele vai passar por uma série de marcações que vão endereçar essas moléculas, essas proteínas ao seu local de ação. Então, ele vai maturando aqui nesse processo até chegar à face trans, ele vai passando pelo processo de, algumas vezes, modificações dessas estruturas, aí marcação dessas estruturas, e quando chega à face trans, essas vesículas saem para o seu local de ação, seja a membrana, seja outra organela, seja o citossol, sejam os lisossomos. Então, ele endereça e direciona essas moléculas para o seu local devido de ação. Então, é justamente uma estrutura polarizada, né? Uma face diferente da outra. Então, na face convexa, é a face que fica próxima ao retículo endoplasmático, a face cis, que recebe as vesículas que brotam do retículo, e na face côncava, ou face trans, é que de onde saem as vesículas que deixam o complexo de Golgi, certo? É justamente aqui bem explicadinho nessa figura, que fica mais fácil de visualizar. Vem aqui o material genético, né? E a membrana que está em continuação com a membrana do retículo entra para fazer a tradução em proteínas. Essa proteína vai sair do retículo endoplasmático em vesículas. Essas vesículas entram na face cis do aparelho de Golgi. Aí, quando entram aqui, vai ter remoção de algumas estruturas, vai ter adição de algumas outras estruturas, e vai ter a marcação com o endereço para o qual, né, essa estrutura deve ir. E aí ele sai em vesículas
para a sua estrutura. Então, aqui, ó, é uma vesícula de secreção que vai para a membrana, são proteínas de membrana. Aqui é uma vesícula de secreção que deve gerar substâncias no meio extracelular. Aqui é uma vesícula que vai se fundir a um fagossomo, dando origem ao lisossomo primário. Então, ela recebe a informação, trata a informação e endereça essa informação ao seu determinado local de ação específica, certo? E os lisossomos, né? Os lisossomos, eles são vesículas delimitadas por membrana, contendo mais de 40 enzimas hidrolíticas com a função de digestão intracitoplasmática. Então, é justamente a funçãozinha de degradação de moléculas que os lisossomos vão possuir, né? A membrana dos lisossomos constitui uma barreira, impedindo que essas enzimas ataquem o citoplasma. Então, a gente tem que conter essas 40 enzimas hidrolíticas numa estrutura membranosa, porque senão ele degradaria todas as moléculas que existem na célula, né? Então, isso só vai acontecer na fusão com a determinada estrutura que ele quer degradar. Então, aqui a gente tem a formação de um lisossomo, né? A gente tem aqui a fagocitose de uma bactéria, que vai formar aí um heterofagossomo, né? E a gente tem o lisossomo primário, que foi originado aqui da vesícula que saiu do complexo de Golgi, contendo as 40 enzimas hidrolíticas. Então, esse lisossomo primário é aquele que nunca teve contato com uma estrutura a ser degradada. Então, ele saiu aqui novinho do complexo de Golgi e foi liberado no citoplasma da célula. Quando esse lisossomo primário se encontra com esse heterofagossomo aqui, que pegou essa bactéria, ele se funde e dá origem ao lisossomo secundário, que é de fato o lisossomo atuante, né, funcional, que vai pegar todas as suas enzimas hidrolíticas e degradar a estrutura dessa bactéria. Aí ele degrada apenas a estrutura de bactérias? Não. Muitas vezes a célula produz uma proteína quando está submetida a determinada condição, e depois que aquela condição de estresse, vamos supor assim, passou, a gente não precisa mais daquela proteína. Então, a gente tem, obviamente, tem o proteassomo, né, outras estruturas de degradação, mas a gente também tem a ação dos lisossomos, que pode vir aqui o lisossomo primário, se fundir com uma vesícula que fagocitou essa proteína que não é mais necessária. Então, ele se funde com a vesícula que contém a proteína não mais necessária, dando origem ao lisossomo secundário e degrada essa proteína. Certo? Então, essa é a função dos lisossomos. Degradação de substâncias não interessantes para a célula, sejam elas substâncias que não se utiliza mais ou de organismos aí que vão ser danosos à célula. E os peroxissomos, né? Os peroxissomos são organelas que utilizam grandes quantidades de oxigênio e têm por finalidade oxidar substratos orgânicos específicos, né? Só que no processo de oxidação desses substratos orgânicos, não faça isso, ele vai produzir H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio muito forte, né, que pode causar danos reais à célula. Então, como ele realiza o seu processo metabólico de oxidação desses substratos orgânicos e produz esse metabólito secundário que é danoso, ele vai ter na sua composição a enzima catalase, que consegue quebrar o peróxido de hidrogênio em oxigênio mais água, que não vai ser danoso para a célula. Então, ele realiza a sua função sem causar prejuízos à célula por conter na sua estrutura a presença dessa enzima, a catalase, certo? Então, ele faz a parte de oxidação e também vai degradar os seus subcompostos, os compostos secundários provenientes dessa sua ação, através da presença da enzima catalase, ok? Então, o núcleo, né, é o centro de controle de todas as atividades celulares, ele contém todo o genoma da célula, além de conter a maquinaria para duplicar esse DNA.
Então, ele vai ser responsável pela síntese e pelo processamento de todos os tipos de RNA, que são exportados para o citoplasma. Então, o DNA, a transcrição desse DNA em RNA, a síntese de RNA ribossomal, a síntese de RNA transportador, ocorre dentro do núcleo. Aí, para traduzir o RNA mensageiro em proteína, ele já vai ser encaminhado lá para o retículo endoplasmático rugoso, e alguns também são encaminhados diretamente para o citossol, para os ribossomos livres do citossol, certo? Então, o núcleo ele tem alguns componentes básicos. O envoltório nuclear, que é antigamente chamada carioteca, e esse envoltório nuclear, que é a membrana nuclear, ele apresenta poros, né? Que tem como função justamente o transporte de moléculas para dentro ou fora do núcleo. Então, o RNA mensageiro, ele sai para o citoplasma ou para o retículo endoplasmático rugoso através desses poros que existem no envoltório nuclear. Se não houvesse, o processo de transporte desse RNA mensageiro seria infinitamente mais complicado. Ele tem a cromatina, né, que nada mais é do que o material genético lá na sua forma mais livre, não condensada no formato dos cromossomos, e essa cromatina ela é dividida em dois pontos, né? A heterocromatina, que normalmente é inativa, que o DNA ele está muito mais compactado, e a eucromatina, que é a parte mais ativa, que de fato vai ser convertida na informação proteica, que já vai ser menos compactada, justamente para facilitar o acesso da maquinaria de transcrição e tradução, certo? E o nucleolo vai ser a organela dentro do núcleo responsável pela síntese dos ribossomos, né? Dos RNA ribossomais, que vão ser encaminhados para o citossol para ajudar na síntese proteica. Nós vamos ter ainda a matriz nuclear, que vai ser uma estrutura que fica logo abaixo do envoltório nuclear, que tem o papel de fornecer a base esquelética do núcleo. Vocês lembram que eu falei no início que a célula ela possui o citoesqueleto, que coordena a posição das organelas e etc, e etc. No núcleo, a gente também tem essa estrutura, que é a matriz nuclear. Então, ela vai apoiar os cromossomos, principalmente ali no momento da intérfase, em que não está havendo a divisão celular, determinando sua localização. Então, é uma rede que prende esses cromossomos na sua forma menos compactada, certo? Funciona como citoesqueleto do núcleo. E o nucleoplasma, que nada mais é do que o citoplasma do núcleo, né? Que é um soluto com muita água, íons, aminoácidos metabólicos e precursores diversos e enzimas envolvidos aí na síntese de RNA e DNA, dentre outras várias, né? A síntese de RNA ribossomal, a síntese do RNA transportador, ou seja, a união dos aminoácidos com o seu respectivo anticódon, formando o RNA transportador. Então, tudo isso é desempenhado ali no nucleoplasma, que é o citoplasma do núcleo, ok? Então, a gente vê aqui, ó, o envoltório nuclear, né? Que é a membrana do núcleo. Logo abaixo do envoltório nuclear, a gente vê aqui a lâmina nuclear, que é a mesma coisa da matriz nuclear, que vai ser a estrutura que vai ajudar a sustentar esse núcleo. Nós temos aqui o núcleo, né? Aí vocês veem aqui que tem EC de eucromatina e HC de heterocromatina. Então, essas regiões mais escurinhas, o rosinha mais escurinho, serão as regiões mais compactadas, mais condensadas, ou seja, que tem um papel mais inativo. E a eucromatina vai ser a região mais descondensada, consequentemente ocupa um espaço maior, né? Que está relacionada à parte mais ativa desse material genético. Aqui nós vamos ter o nucleolo, certo? Onde ocorre a síntese dos ribossomos, né? Certo? Mamãe. Oi, meu amor. Ah. Oi. Gostou da blusa? Gostou? Mamãe veste em ti depois, tá bom? E aqui no envoltório nuclear, eu chamo a atenção para essas estruturas aqui que vocês visualizam. Ó.
que são os poros, né? Que serão as regiões por onde vão passar o RNA mensageiro e etc, para ir para o citossol, ser traduzido em proteínas, ou para entrar diretamente no retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, compilando todas essas estruturas celulares, né? O que serão os tecidos, né? Os tecidos vão ser um conjunto de células. Ele tá brincando, continua brincando aí no celular também. Os tecidos vão ser um conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias intercelulares que realizam determinada função no organismo multicelular. Ou seja, será um conjunto de células, né? Toda a estrutura dessas células que a gente viu, haverão várias para formar o determinado tecido. Então, os tecidos são constituídos por essas células e pela matriz extracelular. Quando a gente for detalhar cada tecido um a um, vocês vão ver que o que forma um tecido, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, não são apenas as células, mas também aquilo que está externamente a essas células, o conteúdo da matriz extracelular. Vocês vão ver que no tecido ósseo, a matriz óssea é a principal componente formadora dos ossos, né? Então, as células que formam o tecido ósseo, elas têm apenas a função de sintetizar a matriz óssea, que de fato é a formadora do tecido, do osso em si, certo? Então, na formação dos tecidos, as células e o conteúdo extracelular é muito importante na sua determinação, no seu estudo. Então, essa matriz ela é composta por moléculas altamente organizadas que formam estruturas complexas, sejam as fibrilas de colágeno no tecido cartilaginoso, seja a matriz óssea no tecido ósseo, certo? Então, a junção dessas células com essa matriz extracelular vai formar a estrutura tecidual de cada tecido específico que nós vamos avaliar. Então, a gente tem essa intensa interação entre essas células e essa matriz, que vai variar de acordo com o tecido, certo? Aqui é para um tecido específico, mas vai variar de cada tecido. E a função dessa matriz extracelular vai ser preencher espaços, né? Algumas vezes, conferir resistência aos tecidos, vai ser veículo de transporte de substâncias. Por exemplo, a matriz extracelular do tecido sanguíneo tem o principal papel no transporte de substâncias, né? Que se não fosse líquido, não seria tão facilitado o transporte de substâncias entre as várias regiões do organismo. Vai ser veículo de migração das células, né? Ou seja, do movimento dessas células. E nós temos aí 4 tipos fundamentais de tecido, certo? Nós temos o tecido epitelial, temos o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Nós vamos iniciar os nossos estudos, certo? Que eu vou mandar para vocês o plano de ensino, vocês vão ver, com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem mais de 8 tecidos dentro dele, certo? Que se enquadram como tecido conjuntivo. Então, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que vai ser o frouxo, denso, modelado e não modelado. E temos os especiais, que é o sanguíneo, o hematopoético, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso. Todos esses tecidos, eles vão ser tecido conjuntivo. Então, a gente vai iniciar por esse grupo maior, mais extenso, e aí lá no finalzinho nós vamos ver o tecido epitelial e o tecido muscular. O tecido nervoso é o tecido que vai ficar para a professora Joedna ministrar para vocês, ok? Então, o tecido epitelial, ele é formado por células que revestem superfícies, cavidades ou glândulas. O conjuntivo é constituído por células e matriz extracelular abundante, com a função de preenchimento ou sustentação. Vocês viram, é o cartilaginoso, né, que forma as cartilagens, o ósseo, o sanguíneo. O tecido muscular ele vai ser constituído por células com propriedades contráteis, que é justamente a musculatura, vai ser o que vai formar os músculos, e o tecido nervoso vai ser constituído por células que formam o cérebro, os nervos, os neurônios e as células da glia, que é o funcionamento do sistema nervoso, certo? Fechou.
Então, por fim, né, só para que vocês compreendam a estruturação do organismo, os tecidos eles formam arranjos celulares funcionais que vão constituir aí os órgãos e os sistemas. Então, a gente tem aqui a célula embrionária, né, em que a gente teve a formação aqui dos folhetos embrionários, seja o ectoderma, o mesoderma ou o endoderma, e a partir de um desses 3 folhetos embrionários, nós tivemos aí a diferenciação em determinadas células. Essas células vão formar tecido conjuntivo, ou tecido epitelial, ou tecido muscular, ou tecido nervoso, e o conjunto dessas células vai formar esses tecidos, né? Quando esses tecidos se unem, ele forma órgãos, né? Vai formar o esôfago, vai formar o estômago, vai formar os intestinos, delgado ou grosso, e aí o conjunto dos órgãos vai formar o sistema em si. Então, o que a gente vai ver aqui em histologia é o nível celular e o nível tecidual. Que aí, quando vocês chegam lá em anatomia, vocês veem o nível a órgão, né? E também o nível de sistema, como vocês também vão especificar em fisiologia. Então, é isso aqui que a gente vai ver, a célula e o tecido, como é que eles se estruturam para formar essas estruturas de magnitude superior, ok? Então, a gente finaliza aqui, certo, gente? Semana que vem, a gente vai ver 2 tecidos, então a aula ela vai se expandir um pouquinho mais. Peço desculpas aí pela minha voz, mas não tenho o que fazer, certo? E aí a gente começa a ver, de fato, a parte de tecido. Ok? Eu vou colocar a aula no YouTube, e aí quando eu fizer o upload, eu mando para vocês o link da aula gravada, mando o plano de ensino, mando tudo lá no grupo, qual vai ser a atividade da semana, e deixo tudo no grupo e também no Classroom, ok? Então, até a próxima semana, pessoal. Obrigada e bom dia. Você não vai sair agora.